As nossas cordiais saudações, bem-vindos para mais uma edição da nossa grande entrevista. Hoje temos um pouco de estúdio e viemos até ao Ministério dos Transportes para falarmos de um dos setores mais importantes nesta fase da nossa economia. Temos connosco o Ministro Ricardo Viegas de Abreu, está no cargo desde julho de 2018 e hoje recebemos aqui para falarmos um pouco sobre esta situação, esta questão, os desafios essencialmente, não os problemas, mas os desafios que existem e aquilo que ainda pode ser feito numa fase em que se encontra não em reconstrução como tal, mas de limar algumas arestas que são necessárias nesta altura para o país que se pretende abrir para o mundo, com todo o investimento que tem sido feito desde 2017. Sem descurar, claro está, todo um processo que começou em 2002, quando do fim do conflito armado. Sr. Ministro, muito obrigado por aceitar nos receber aqui no seu gabinete. Boa noite. Muito boa noite, João Pinto. Um grande prazer poder estar aqui com a equipe e com todo o nosso auditório para falarmos um bocado sobre este setor dos transportes e logística, o qual, de facto, temos a honra de poder estar a liderar já há 7 anos. Portanto, é um grato prazer voltar aqui à TPA para podermos partilhar um bocado aquilo que são os últimos desenvolvimentos deste setor. Nós podemos começar, e portanto nós tivemos uma cimeira agora sobre a hub, e transporte e logística, mas antes de entrarmos no cerne, esses 7 anos foram desafiantes, conseguiu-se ultrapassar alguns dos grandes problemas que existiam? Quer dizer, nós e um pouco em função também dos próprios temas da cimeira, nós acabamos por produzir um vídeo que na prática pudesse também refletir e representar aquilo que foi a evolução do setor dos transportes nos últimos 50 anos, portanto, desde a nossa independência até os nossos dias. E como muito bem se reflete no vídeo e no meu pronunciamento, na abertura do próprio evento, este setor, assim como vários setores de infraestruturas nacionais, foram setores muito afetados durante o período de guerra que nós vivemos em 2002, até 2002. Portanto, na prática, nós estamos a falar de setores cruciais para a economia, mas que foram severamente penalizados por este período de grande destruição das nossas infraestruturas, das nossas cidades, dos nossos centros urbanos, das estradas, das pontes, das barragens, dos caminhos de ferro também, aeroportos, portos. Portanto, e obviamente que isto gerou um desequilíbrio natural entre o que estava a acontecer no resto da economia e o que estava a acontecer no lado das infraestruturas. O ideal era que nestes últimos 50 anos não tivéssemos tido 27 anos de destruição. Isso seria o ideal, para que hoje pudéssemos estar a falar não de uma distância tão grande em relação àquilo que são as condições que nós temos que colocar à disposição das nossas populações e da própria economia, mas estarmos a fazer outra natureza de ajustes. Infelizmente, isso só foi possível a partir do momento em que atingimos a paz, em 2002, o que permitiu que, de facto, se pudesse, por um lado, reconstruir grande parte destas infraestruturas e conseguirmos, então, colocá-las ao serviço da própria economia e do nosso povo. Aquilo que hoje nós procuramos fazer, ou desde que aqui chegamos, foi assegurar que estas infraestruturas e os serviços do setor dos transportes pudessem mais rapidamente se ajustar a níveis de qualidade operacional e de desempenho operacional que respondessem àquilo que são os anseios da nossa economia e o esforço necessariamente da diversificação que temos que fazer da nossa economia. Costumo dizer, mesmo para as nossas equipas, que nós, em função destes factos históricos, nós estamos a correr contra o tempo. Nós precisamos de recuperar tempo perdido e que foi altamente destrutivo. E precisamos até de introduzir soluções inovadoras que nos permitam acelerar esse tempo, não é? Portanto, é esse o trabalho que temos feito.
nos últimos 7 anos, olhando não só para aquilo que são as estruturas internas do Ministério, portanto fizemos reformas estruturais profundas a nível do Ministério. Hoje conseguimos claramente separar aquilo que é a função política do Ministério dos Transportes e aquilo que é a função de regulação, supervisão e fiscalização dos diferentes setores, assim como o tecido empresarial público e também trazendo para este contexto a parte empresarial privada para nos ajudar exatamente nesta aceleração. Portanto, é o trabalho que temos feito e por essa razão achamos que nesta altura, com a coincidência dos 50 anos da nossa independência, teríamos conteúdo bastante para conseguir organizar uma cimeira desta envergadura, tendo aqui delegações internacionais, colegas ministros da SADC e de outras partes do continente, também o grande envolvimento do setor privado, que é algo que também nos satisfaz e é gratificante, para podermos então, nesse fórum, debatermos aquilo que são os desafios, aquilo que são as oportunidades e aquilo que temos que continuar a fazer juntos para podermos melhorar tudo o que diz respeito a estas questões de natureza de transportes e logística. É onde entramos, porque os 50 anos passaram, portanto é uma retrospectiva que faz. Agora são desafios que nos próximos 50 anos também, se calhar, serão necessários fazer com esse ministro ou com outro ministro que vier, né? Se calhar ficam os pilares. E uma cimeira desta envergadura, estando Angola num lugar privilegiado, diz que para toda parte são 7 horas, né, que se faz se for via aérea. O que é que isso, de facto, esta cimeira, depois de tantas discussões, depois dos dias todos, das horas que tiveram, com os painéis criados, o que é que fica de substancial para o nosso país? Bom, nós temos um tema que é um tema que não é necessariamente um tema exclusivo de Angola, mas é um tema do nosso continente, que tem a ver com o tal gap de infraestruturas que o nosso continente tem. Portanto, tem o continente e tem os países dentro do continente. Portanto, Angola não é muito diferente dos outros países africanos. O presidente João Manuel Gonçalves Lourenço tem insistido neste discurso de conseguirmos acelerar o investimento em infraestruturas. Infraestruturas que garantam, então, a sustentabilidade, o crescimento e o desenvolvimento económico. E isso precisa que necessariamente passe por uma componente de investimento de natureza pública, financiado com recursos públicos, iniciativas públicas, mas também porque não temos espaço, digamos, do ponto de vista orçamental e de capacidade de endividamento infinita, conseguirmos ter outros parceiros, sejam eles privados, sejam instituições financeiras de desenvolvimento, sejam outros entes que queiram participar neste grande esforço de recuperação e de redução deste gap de infraestruturas. Portanto, esse é um exercício fundamental e que deve ser continuado, porque nesta altura, de acordo com os estudos da Agência Africana, da União Africana para o Desenvolvimento, nós estamos a falar de necessidades de financiamento que não conseguem encontrar recursos na ordem dos 150 mil milhões de dólares por ano. Portanto, é um valor muito significativo que não pode ser exclusivamente financiado pelos países, do ponto de vista da sua capacidade financeira pública, quer por razões orçamentais, quer por razões da sustentabilidade da dívida, e por isso precisamos do concurso de outros parceiros e outros modelos alternativos, que é isto que iremos discutir nos próximos tempos, aqui em Luanda, numa cimeira importante sobre infraestruturas, exatamente promovida por Sua Excelência Presidente da República, enquanto Presidente da União Africana, para conseguirmos encontrar novas soluções de financiamento. Por que que isto é importante? Porque nós o que sentimos é que e a estratégia, a metodologia que nós procuramos desenvolver
é que o setor privado e estas instituições financeiras, elas têm muito mais apetite para projetos que sejam projetos integrados numa lógica de continente. Mas há confiança para isso? Do continente numa lógica de olharmos para um mercado maior do que simplesmente o mercado doméstico. Ou seja, o apetite para financiamento de origem privada de projetos de infraestruturas está mais para projetos que sejam transfronteiriços do que projetos domésticos. Mas, Sr. Ministro, isto aqui chama a atenção para um aspecto que é, portanto, no nosso caso, Moçambique, sabemos que já tem o corredor da Beira, a Tanzânia também, que tem todo aquele corredor, certo, que eles circulavam. Certo. Nós fomos sempre muito fechados. Essa possibilidade de se abrir, se abrirem as fronteiras. Não, eu estava a fazer esta explicação do tal apetite transfronteiriço por parte de outros entes que devem participar neste esforço, que claramente estão muito mais interessados em projetos que sejam transfronteiriços. E é exatamente aí que está o pilar do plano diretor do setor dos transportes e infraestruturas rodoviárias. Na prática, aquilo que está nesse plano diretor, que é uma projeção para os próximos 25 anos do setor dos transportes e logística de Angola, é a ativação dos nossos corredores, ou, se quisermos, a reativação dos nossos corredores, seja o corredor norte, o caminho de ferro de Luanda, ou o corredor de Malange, como se costumava chamar, o corredor centro, que hoje é o corredor do Lobito e que tanto sucesso vem fazendo além fronteiras, e o corredor sul, o corredor do Namibe. Portanto, na prática, o que estamos a fazer é exatamente isso. É garantir que, pelo nosso posicionamento privilegiado do ponto de vista geográfico, com uma costa de 1.600 km disponível, com infraestruturas portuárias modernas, ainda recentemente inauguramos o Porto do Namibe, portanto, o projeto de desenvolvimento integrado da Baía de Moçambique. Portanto, na prática, nós temos as condições do lado atlântico preparadas, com ligações ferroviárias e rodoviárias que se estendam para além das nossas fronteiras. Obviamente, criando localmente os benefícios para dar suporte àquilo que é a nossa visão e necessidade imperiosa de conseguirmos diversificar a nossa economia. Portanto, criando cadeias de valor logísticas integradas ao longo destes corredores, beneficiando os nossos produtores nos diferentes, eu diria, ecossistemas de cada um dos corredores. Porque aquilo que são as variáveis críticas económicas ou da atividade económica no norte de Angola não são necessariamente as mesmas que no sul de Angola se desenvolvem. Nós estamos a falar no corredor do Namibe de muito mais atividade mineira, rochas ornamentais, apesar de haver, sim senhor, produção alimentar, mas nós estamos a olhar um bocado mais para essa natureza de atividade económica, que é muito forte hoje já. O Porto do Namibe é o nosso principal porto exportador hoje, portanto, porque está a acontecer a exportação de rochas ornamentais e minério de ferro já a partir do Namibe, enquanto que os outros são mais importadores do que exportadores. Portanto, são naturezas de atividades económicas diferentes, mas que podem ser potenciadas, podem ser incrementadas e podem ser logisticamente melhor organizadas. Portanto, é esse o trabalho que nós estamos a fazer. Os transportes, motor de desenvolvimento, mas nota-se que os transportes, no fundo, é multissectorial. Precisa de outras tantas, ou necessita, interage com outros organismos para que possa funcionar. Sendo um motor para o desenvolvimento, e porque se fala deste território que nós temos, que é enorme, que é grande, nesta fase, e fruto dessa hub, dessa cimeira, em termos de transporte e logística, ficaram pontos muito fortes para que sejam ultrapassados os constrangimentos existentes. Certo. Não, eu penso que, primeiro, é importante percebermos a aderência desta nossa iniciativa, portanto, do Executivo angolano, em realizar aqui uma cimeira
que ela por si só, logo à nascença, era internacional. Portanto, e garantirmos que tivéssemos aqui os nossos grandes parceiros e principais parceiros regionais para connosco debatermos os mesmos problemas e os mesmos desafios. Na prática, qualquer uma das nossas economias enfrenta os mesmos desafios. Não estamos muito diferentes da Zâmbia, não estamos muito diferentes da RDC. Podemos ter coisas mais positivas e, eventualmente, mais à frente do que eles, como aqui foi reconhecido, mas no final do dia os desafios continuam os mesmos. Portanto, trazer os nossos parceiros internacionais, os nossos irmãos vizinhos, para connosco debater estes temas era muito importante, porque percebemos que estamos a falar exatamente com as mesmas entidades. Depois termos também aqui a garantia de que, do ponto de vista dos nossos órgãos responsáveis pela regulação, supervisão e fiscalização dos setores de atividade angolanos, eles não só se terem que mostrar como entidades competentes, com autoridade e capacidade para desenvolverem as suas atividades, mas também poderem trocar impressões com as suas contrapartes destes países. Um dos grandes desafios que nós temos é claramente a harmonização regulamentar do continente, ou seja, para que não haja impedimentos transfronteiriços nas trocas comerciais, e que hoje ainda vamos assistindo. Pois. Aliás, temos tido até situações desafiantes com os nossos próprios irmãos vizinhos da RDC em relação aos nossos camionistas ou em relação à carga, mesmo ao nível do corredor do Lobito. Portanto, este aspecto era muito importante também de podermos endereçar. E depois termos então o nosso setor empresarial, seja público e privado, a alinhar estratégias para tirar partido deste diálogo coletivo. Tivemos mais de 3.000 visitantes, tivemos mais de 200 representantes de delegações oficiais, foram realizados painéis de alto nível, workshops técnicos, mesas redondas para se debaterem vários aspectos, e assim como também foram anunciadas intenções de investimento por parte de entes privados, e essa é uma parte muito curiosa, de entes privados no desenvolvimento de algumas iniciativas que foram apresentadas durante a Cimeira. Portanto, eu penso que é neste diálogo de partilha entre as responsabilidades políticas, as responsabilidades públicas e aquilo que pode ser a dinâmica que o setor privado pode emprestar, que encontramos aqui um ciclo virtuoso de podermos promover crescimento, desenvolvimento, emprego e, obviamente, prosperidade. Aqui a questão, e fala-se muito da iniciativa governamental e os parceiros que existem, eventualmente, mas eu queria saber, de facto, os privados, onde é que entram nisso? Qual é a capacidade que eles têm, quer local, quer a capacidade de quem quer vir de fora para investir, de facto? Bom, nós temos aí várias dimensões. Nós temos os nossos, obviamente, os nossos operadores privados, nacionais, que vão fazendo o seu caminho a nível da atividade de transportes e logística. Sentimos o desejo de investimento, vemos, em concreto, coisas a acontecerem, mas percebemos que também precisávamos de trazer uma outra família, digamos assim, de operadores de maior porte, de referência internacional, que nos conseguissem também ajudar na aceleração destes processos de investimento, com mais capacidade financeira até. Um aspecto importante que também nesta cimeira quisemos destacar é o papel do setor financeiro nacional no suporte a estas atividades de transportes e logística. Até para a garantia da sua própria sustentabilidade, o setor financeiro nacional tem que perceber o porquê que tem que apoiar o setor dos transportes e logística. E era importante que lá estivessem, assistissem, não só operadores nacionais
de pequeno e médio porte, mas também alguns de grande porte e, acima de tudo, as startups que tivemos, sejam angolanas, sejam também da região. Portanto, nós com o processo de concessões conseguimos efetivamente, de concessões de infraestruturas de transportes e logística, conseguimos despertar o interesse de entidades de alta capacidade operacional, de referência internacional e capacidade financeira para investirem. E aí não dependendo propriamente das finanças públicas nacionais para que os investimentos pudessem ser realizados. Nesta cimeira, por exemplo, a DP World assumiu o compromisso de investir adicionalmente 150 milhões de dólares na extensão da cadeia de valor logística nacional. Portanto, isto é um posicionamento firme de um parceiro internacional que foi o primeiro caso que nós tivemos de sucesso dos projetos de concessões. No Lobito, seja o operador do terminal polivalente, seja a própria Lobito Atlantic Railway, que está neste momento a operar o corredor do Lobito, portanto a parte da infraestrutura, também tem os seus compromissos de investimento que o está a cumprir. Portanto, já investiu mais de 200 milhões de dólares de capitais próprios naquilo que é a melhoria da própria infraestrutura e meios rolantes para o corredor do Lobito e que, eventualmente agora na Cimeira União Europeia-África, irá então fazer a assinatura final do financiamento que irá suportar os investimentos ao longo do corredor. O mesmo queremos replicar então no corredor do Namibe, naquilo que são as infraestruturas complementares à extensão do corredor do Namibe, não só a melhoria da infraestrutura atual, mas depois também garantirmos a tal extensão das infraestruturas para os nossos limites fronteiriços, quer para a Namíbia, quer depois a leste para a Zâmbia. Portanto, já vamos sentindo algum movimento de forte entrada de capital para investimentos incrementais e de melhoria das nossas infraestruturas, mas ainda assim, como dissemos no início, o gap ainda é muito grande. Portanto, e por isso é que também alertamos e chamamos a atenção e queremos dar visibilidade às nossas instituições financeiras para se dedicarem um pouco na especialização do financiamento a projetos na área de transportes e logística, compreendendo como é que funciona esse ecossistema. Num país como o nosso, e nós vamos dizendo isso em relação a várias das atividades que desenvolvemos, em função do nosso crescimento demográfico e da tendência crescente de consumo, nós não temos como não crescer. Portanto, é inevitável. Só precisamos de fazer as coisas bem. Mas, de facto, o setor não é autónomo em si. Embora possa ser um vetor de desenvolvimento, portanto, é importante não nos esquecermos o papel das infraestruturas de transportes no próprio desenvolvimento económico de Angola. A verdade é que ele depois é dependente de quem alimenta, das outras atividades económicas, todas, económicas e sociais. Não é? Portanto, não podemos só falar de atividades económicas, porque se nós não tivermos, que é um dos desafios que enfrentamos hoje, se nós não tivermos um quadro que permita que, por exemplo, tenhamos formação contínua dos profissionais deste setor e das novas gerações, vamos viver um momento em que, afinal, deixamos de ter profissionais porque a última geração boa está a acabar. Era aí onde eu queria chegar. Esse é um dos desafios que, por exemplo, hoje temos, não é? Como é que fazemos a sucessão geracional sem qualquer constrangimento ou sem qualquer receio. E para isso, lá está, quer do ponto de vista do nosso ensino de base, quer do ponto de vista do nosso ensino técnico-profissional ou superior, também precisamos que estes mesmos entes façam parte deste ecossistema. Sr. Ministro, aí onde eu queria chegar, porque quando se fala muito do setor de transportes, fala-se muito das infraestruturas. E, embora subjacente esteja o homem, né, o capital humano, homens e mulheres que dão seu contributo para o desenvolvimento, é saber se de facto há o cuidado de, nesses contratos, falar-se exatamente dessa parte da formação.
hoje com a inteligência artificial, sim. hoje sabendo que pelo menos nos caminhos de ferro, no setor aéreo, é preciso ter muito cuidado. Sim. Como é que os contratos são vistos? A possibilidade de haver cada vez mais cidadãos nacionais e aqueles que possam emprestar o seu saber para o desenvolvimento? Sim, claramente. Nós, em qualquer uma destas negociações, nós temos 3 variáveis que para nós são incontornáveis. Uma é claramente o tema das pessoas. Quer no recrutamento, quer na especialização e formação das nossas pessoas. E para nós isto é uma questão que não é para negociar. É uma imposição que fazemos. A outra tem a ver com as questões de natureza ambiental. Portanto, o compromisso com a sustentabilidade ambiental e garantirmos que, de facto, fazemos uma evolução para soluções mais limpas daquilo que são as atividades que desenvolvemos, na prática cumprindo com aquilo que já são os compromissos que Angola também subscreveu de mitigar, obviamente, os efeitos das alterações climáticas. E sendo que o setor dos transportes é um dos principais contribuintes para, efetivamente, a emissão de gases com efeito estufa. Nós representamos 25% do global nas diferentes atividades. E em todos os subsetores há programas de descarbonização, seja no transporte aéreo, seja no marítimo, seja no rodoviário, seja no ferroviário. Portanto, o nosso compromisso é absoluto em relação a isso. E o terceiro tema tem a ver com a digitalização. Portanto, na prática, a transição digital é uma questão incontornável também, que nos traz mais eficiência, que nos traz interoperabilidade, que nos traz mais benefícios e também contribui exatamente para mitigarmos estes riscos de caráter ambiental com mais eficiência e mais produtividade dos nossos profissionais. Portanto, estes temas são devidamente tratados em qualquer um destes contratos. Nós hoje, quer aqui no Porto de Luanda, quer no próprio corredor do Lobito, temos assistido ao desenvolvimento, digamos assim, de ações de formação para o capital humano sem precedentes. Portanto, nós hoje, se formos ao caminho de ferro de Benguela, aqueles mesmos jovens que estavam afetos ao caminho de ferro de Benguela, hoje afetos à Lobito Atlantic Railway, têm sido expostos a horas, a dezenas de horas de formação, exatamente para estarem devidamente preparados para assumirem as responsabilidades que hoje assumem. Ainda caminhando sobre carris, e depois vamos mudar de temas, há 2 aspectos que eu gostaria que falasse. Um tem a ver com a interligação que está prevista entre os caminhos de ferro de Malange, portanto, o corredor de Benguela, ou seja, os caminhos de ferro de Benguela, mais o de Moçambique, e a grande promessa do metro de superfície. Podemos começar por este. Bom, o metro de superfície, nós estamos já a finalizar os estudos técnicos, portanto já está identificado o projeto, já temos, digamos, o traçado que queremos lançar. Queremos ver, e repito que queremos ver se conseguimos fechar toda a parte de contratualização ainda em 2025 para podermos arrancar o projeto em 2026 em execução. Este é um tema interessante e obviamente que as pessoas, muitas não entenderão assim, mas a verdade é que este foi um dos projetos que se pensou que nós poderíamos conseguir assegurar uma parceria pública ou privada para a sua execução, mas pela natureza doméstica desse mesmo projeto, é muito difícil encontrarmos apetite para um projeto destes logo no arranque. Diria que numa fase posterior sim, mas o compromisso de arranque temos que ser mesmo nós, o Estado, a assumir essa responsabilidade num serviço que é um serviço de utilidade pública. Portanto, não tem como nós pensarmos que os privados, obviamente, no arranque iriam fazer, e seria também, o primeiro projeto dessa natureza em Angola. Portanto, então, a decisão atempada de Sua Excelência Presidente da República foi: vamos então avançar nós e depois logo se vê
como é que incluímos o setor privado. Não houve derrapagem no financiamento, continua os 3 mil milhões Como? de euros. Não houve nenhuma derrapagem, que continua ainda... Não. São mesmo 3 mil milhões de euros ainda até agora, não é? Não há derrapagem nenhuma, os valores mantêm-se aqueles que foram indicativamente transmitidos e vamos continuar com eles nesse patamar. Temos sim um outro projeto estruturante, é um projeto, outra vez, com um impacto geracional, portanto não é um projeto que seja, digamos, imediato, mas que terá um impacto geracional, que é a interligação dos caminhos de ferro. Portanto, neste momento estamos praticamente a finalizar as condições precedentes para a sua concretização, com estudo de viabilidade económica e financeira, estudo de impacto económico e financeiro, e também ambiental, o desenho do traçado para a sua execução, que ligará então os caminhos de ferro de Luanda, Benguela e do Moçambique, no eixo entre Malange, Cuito e Manong. Portanto, é um projeto não só geracional, mas também transformacional, porque na prática isso representará mexermos o eixo, digamos, de desenvolvimento do nosso país para o centro. Neste momento ele está no litoral. Temos a certeza que uma infraestrutura destas no centro do país criará benefícios muito importantes para as gerações vindouras e para o próprio desenvolvimento da nossa economia. Portanto, também estamos a preparar esse projeto para arrancar ainda nos próximos tempos. Vai chegar o tempo em que haverá também passageiros, né? Porque neste momento, quando falou no início, setor económico, falava-se muito em carga, mas vai chegar ao tempo, já que é um projeto geracional, estamos a falar em 25 anos por aí, não é? Mais ou menos. Não, a execução de um projeto destes, na prática nós estamos a falar de 735 quilómetros, 735 quilómetros com todas as condições para a sua execução não se fazem em 25 anos, fazem-se em menos anos. Fazem-se em 5, 7 anos, faz um projeto desta envergadura. Os passageiros poderão circular à vontade. Livremente, portanto, eu posso apanhar o comboio em Luanda, no Namibe e sair em Luanda, por exemplo, e fazer um passeio extraordinário pelo centro do nosso país e todos os seus encantos. Outro setor de grandes desafios, isto tem a ver com a aviação. O setor da aviação, Luanda, Angola, ganhou o seu aeroporto, já foi inaugurado há algum tempo. A Companhia de Bandeira começou a utilizá-lo no dia 19 de outubro. Havia muitas reticências, uma faixa muito elevada, 15 milhões de passageiros por ano, até se chegar ao pico, ao auge. Essas duas questões, as questões do setor da aviação. Está satisfeito com o que se tem atingido neste momento? Claramente, eu acho que deveríamos estar todos muito orgulhosos por termos a oportunidade de no nosso país estar a celebrar este momento de abertura de um novo aeroporto com esta capacidade, com toda esta envergadura e não criticá-lo desta forma. Portanto, não há que conheça no mundo nenhum país que faça um aeroporto, exatamente por causa da sua complexidade, que faça um aeroporto no limite do crescimento do tráfego de 10, 15 anos. Não há nenhum. Portanto, se nós olharmos para aquilo que vai acontecer futuramente no Dubai, em que se está a projetar o novo aeroporto Sheikh Maktoum, nós estamos a falar de duplicar a capacidade hoje, ou triplicar a capacidade de tráfego hoje existente no Dubai. Portanto, ninguém projeta um aeroporto pela complexidade das infraestruturas e depois, obviamente, aquilo que possam ser investimentos incrementais obrigatórios. Ninguém projeta um aeroporto pequenininho, não é? E esta ideia de termos um aeroporto de 5 milhões de passageiros significa dizer que nós em 3 anos teríamos esgotado a sua capacidade. Portanto, e estaríamos a viver as mesmas circunstâncias que hoje outros países, até de língua oficial portuguesa, vivem, que é os aeroportos esgotarem a sua capacidade. E um aeroporto, quando esgota a sua capacidade, isto não é tão fácil assim de dizer que vamos arranjar mais um terminal ou vamos fazer mais uma pista. Portanto, e demora tempo.
É preciso percebermos que no setor das infraestruturas o tempo não se conta somente a partir do momento de execução da obra. A questão é desde a decisão até essa infraestrutura estar à disposição das pessoas. Ora, esse tempo todo conta para nós. E não podemos demorar 40 anos para tomar uma decisão e atenção que depois ainda temos que juntar o tempo de execução da obra. Portanto, não são 40 anos, são 50 anos. Portanto, é muito tempo. E a verdade é que nós temos este momento fantástico da nossa história de podermos estar a celebrar exatamente um novo aeroporto desta envergadura. Só de lembrar que o aeroporto 4 de Fevereiro iniciou este mesmo processo em 1956. Portanto, em 1956. Estamos a falar de qualquer coisa como 69 anos. Então, aquilo que nós estamos a ter a oportunidade de fazer agora é abrir o livro dos próximos 69 anos de história. Portanto, essa é a oportunidade que todos temos. Também estamos muito satisfeitos e obviamente para conseguirmos assegurar que teremos um crescimento contínuo e sustentado do aeroporto e de todas as suas infraestruturas e da aviação civil como um todo, estamos muito satisfeitos com, digamos, o estágio em que nos encontramos das reformas estruturais que desenvolvemos para o setor da aviação civil, que sempre foi um setor prioritário para nós. Eu costumo dizer que nós estamos no setor da aviação no estágio mais avançado das reformas, em termos de implementação, numa fase já de consolidação, com uma organização muito diferente daquilo que encontramos, com uma autoridade plena, com capacidade para poder regular, com as infraestruturas basicamente em condições para poderem responder aos desafios de crescimento, com profissionais que hoje estão muito mais expostos à formação técnico-profissional e de especialidade. Dizer que pela primeira vez na história nós temos um grupo de mais de 70 pilotos em formação. Portanto, nós ao longo desta legislatura seremos certamente o executivo que mais pilotos formou. Portanto, nós estamos a falar de algo transformacional. E é uma oportunidade para que todos podemos claramente beneficiar. O aeroporto e toda essa infraestrutura que está a ser feita, Sr. Ministro, vai levar-nos aqui nesta região da SADC, por exemplo, onde que haja mais abertura, que haja entrada para este movimento, portanto, sei lá, operadores. Sim. Isto está previsto? Sim. Nós temos aqui, agora, com o aeroporto Dr. António Agostinho Neto, duas importantes oportunidades. Uma, claramente desenvolver a conectividade regional, e quando eu digo conectividade regional, quer para países vizinhos da SADC, quer também para países mais a norte do continente e do lado oriental, e conseguirmos de facto ter aqui a capacidade de fazer as interligações intercontinentais para outras partes, na América Latina, América do Norte, Ásia, portanto, Médio Oriente também, e termos efetivamente aqui um hub de passageiros. Esse é um dos pilares daquilo que temos enquanto infraestrutura. O segundo é a parte de carga e logística. Portanto, nós temos capacidade hoje no aeroporto que nos permite desenvolver essa atividade de carga e logística, e aí, associado a isso, temos um polo logístico que fica na vizinhança dos terminais de carga do aeroporto, para desenvolvermos então o hub de carga e logística. É certo que hoje, no continente, pelo menos na região subsaariana, nós olhamos para a África do Sul como o principal hub de carga e logística africano, basicamente. Aquilo que nos interessa é conseguirmos atrair parte desse negócio para 3 horas e meia antes. Portanto, ou seja, nós temos hoje tráfego aéreo que passa por cima
do nosso país para ir depositar carga na África do Sul, mas depois essa carga também tem que voltar para cima. Nós estamos 3 horas e meia antes e podemos aí desenvolver corretamente então este princípio do hub de carga e logística. Não necessariamente carga para consumo doméstico ou consumo interno, mas para distribuição regional, continental. Portanto, são estes 2 grandes pilares. É importante dizer que, e há bocado fazia esta pergunta, que nós temos aqueles que eu gosto de chamar dos angocéticos. E quando nós inauguramos o aeroporto em 2023, Sua Excelência Presidente da República, nós anunciamos que iríamos iniciar a operação com carga. Nessa altura, os comentários dos grandes especialistas foi que seria impossível, que nós não teríamos carga no aeroporto, porque a carga para Angola vem exatamente na barriga dos aviões, como se costuma dizer, de passageiros. A verdade é que é aí que se percebe o impacto das infraestruturas no desenvolvimento económico, é que essa mesma infraestrutura, uma vez posta à disposição de operadores económicos, ela passou a ser um novo mercado, que não existia. Pois. Na dimensão, na escala, na capacidade que nós temos ali. E, efetivamente, está a operar desde a data em que dissemos que ia operar, até hoje, regularmente. Nós temos frequências regulares de carga especializada para esse aeroporto, com um impacto hoje já em alguns outros países que, na prática, operavam essa carga. Portanto, essa foi a primeira etapa que foi vencida e com sucesso. Continuamos, obviamente, interessados em atrair os grandes operadores logísticos internacionais, porque o negócio ele é integrado, ele é global, portanto, nós não vale a pena pensarmos que poderemos fazer uma coisa à nossa medida, nós temos que olhar para aquilo que é o funcionamento da economia mundial. O segundo momento que nós tivemos foi quando dissemos que iríamos transferir os voos de passageiros domésticos. Também nos foi dito que seria impossível, que não daria, que era uma loucura, etc, etc. Está a funcionar regularmente, com muito orgulho e satisfação por todos aqueles que passam hoje no aeroporto. E o terceiro momento foi, então, a operação internacional, que também se dizia que não íamos conseguir fazer, e no dia 19, lá conseguimos ter a Companhia Aérea de Bandeira a mudar-se para o aeroporto, com toda a segurança e capacidade para podermos prestar um serviço de qualidade a todos os passageiros. Portanto, nós vamos continuar a fazer esse trabalho, pretendemos continuar, pretendemos ter a ambição de facto, ver concretizada esta ideia, garantindo, obviamente, a rentabilidade e a viabilização deste conjunto de oportunidades que não acontecem de um dia para o outro. Como disse há pouco, a história do aeroporto 4 de Fevereiro tem 69 anos. Nós, quando olhamos para o setor da aviação, podemos também questionar por que Angola só tem uma companhia que é responsável por voos domésticos, quando de facto temos grandes necessidades e muitas vezes fala-se do preço, temos uma descontinuidade geográfica. Nós temos mais do que uma companhia. Nós temos vários operadores neste momento a funcionar em Angola, mas nós temos a Companhia Aérea de Bandeira que continuamos a achar que é imprescindível para o desenvolvimento de toda esta estratégia. Mas temos operadores privados, uns que operam por afretamento, portanto, não aviação regular, mas temos outros que operam com aviação regular. A verdade é que o negócio, e nós temos procurado dinamizar e ver como conseguimos ter mais operadores privados nacionais, este negócio é muito complexo, é muito também exigente do ponto de vista financeiro, e precisávamos sim que o setor privado reunisse as capacidades todas para poder aguentar com um negócio que não é fácil.
E depois estamos também a trabalhar no sentido de atrair outras companhias aéreas e outros modelos de negócio que hoje ainda não temos, não é? Para garantir que tenhamos outras naturezas de operadores, como low costs, para poderem promover conectividade doméstica ou regional, sem com isso pôr em causa aquilo que deverá ser a vocação da companhia aérea de bandeira. A nossa lei já permite. A nossa lei já permite que essa entrada Nós não temos qualquer impedimento para que isso aconteça, estamos perfeitamente abertos para que isso aconteça, temos assinado acordos, temos visto o interesse por parte de alguns operadores, portanto é uma questão de tempo para que isso possa acontecer, mas estamos a insistir nesta lógica de ter mais operadores e uma carteira mais diversificada até das nossas ligações aéreas domésticas e regionais. Portanto, porque já conseguimos compreender e chegar à conclusão de que a nossa companhia aérea de bandeira não tem vocação para tudo e não deve ter vocação para tudo. Portanto, ela tem que ter uma vocação especializada, com um propósito específico e com isso desenvolver uma estratégia que na prática permita até as outras poderem desenvolver a sua atividade. Mas não pode fazer tudo. Não tem capacidade, não tem vocação, não é sua função também fazer tudo. E por isso estamos também, nesse âmbito, na reestruturação da própria TAG, a ver como conseguimos definir essa estratégia, não afetando ou prejudicando outros entes privados que queiram participar no mercado, mas sim complementando e apoiando até algumas destas iniciativas. Bilhetes de passagem, fala-se que uma viagem daqui ao Lubango, daqui ao Namib, por exemplo, fica muito cara, e principalmente quando há queixas a nível da província de Cabinda, Sr. Ministro. Qual é a resposta que se pode dar a quem... Aí, na prática, por um lado, a resposta tem a ver com o que estávamos a dizer há pouco, portanto, procurarmos também dinamizar outros operadores para estarem no nosso mercado, correto, com outro tipo de serviços. Portanto, quando estamos a falar de low cost, temos que perceber que é um outro tipo de serviço, uma outra natureza de serviço, que tem ou seja, preço barato, mas depois não tem serviço, portanto, não tem catering a bordo, não tem reserva flexível. Portanto, há aqui um conjunto de custos e benefícios, não é, que é preciso equacionar. E nós precisamos sim destes operadores para termos outros serviços disponíveis para a aviação, transporte aéreo. Mas é importante também percebermos que o transporte aéreo não é, efetivamente, o meio mais barato para as pessoas se deslocarem. É certo que um país como o nosso, com as dimensões que temos, nós temos viagens internas que são equivalentes a sair de Lisboa e chegar a Barcelona, não é? ou sair de Lisboa e chegar quase a Paris. Portanto, é um país de grandes dimensões e o custo da nossa operação também não é desprezível. Portanto, nós não nos podemos esquecer que levamos, mesmo num avião a jato, nós demoramos 1 hora a chegar ao Namíbia. Não é? Portanto, 1 hora de voo, não é? Portanto, apesar de ser doméstico, mas é 1 hora de voo. Para chegar a Saurim, para chegar ao Dunda, a Luena, ao Quando, ao Cubango. Portanto, nós não estamos a falar de um país de pequenas dimensões. E, obviamente, que o custo operacional também não é baixo. Portanto, a verdade é que precisamos o concurso de mais operadores com outra natureza de estrutura que ajude a fechar esse gap, não é? Portanto, não é um tema da tarifa em si, é muito cara, ou queremos embaratecer artificialmente as tarifas, com outras consequências depois de natureza económica e financeira. Não podemos olhar por aí. Na prática, precisamos de aumentar a oferta de mercado, e é esse o trabalho que estamos a fazer. Nesse setor ainda, falou-se da possibilidade da certificação dos aeroportos Velvicha Mirables de Moçambique e da Mucanca na Huila, no Lubango. Quais serão os grandes benefícios que eles poderão ter? Haverá alguma descentralização relativamente a Luanda para voos internacionais? Ou haverá uma interdependência? Como é que está a trabalhar nesse assunto? Sim, nós na prática estamos a priorizar, para além, obviamente, e é importante referirmos que
O aeroporto 4 de Fevereiro vai continuar a sua operação. Ok. Portanto, é o primeiro aeroporto que foi certificado, é o 4 de Fevereiro. Não estava certificado, foi certificado o 4 de Fevereiro. Portanto, é um aeroporto que vai manter a sua operacionalidade, até porque é o aeroporto da cidade capital, portanto, Luanda. O aeroporto Dr. António Agostinho Neto agora está em Colibengo. Portanto, Luanda vai ter aeroporto e manter este aeroporto, que é o 4 de Fevereiro, para uma operação de outra natureza, aviação executiva, voos especiais, e eventualmente charters também, e outros negócios que a própria Sociedade Gestora de Aeroportos possa desenvolver no 4 de Fevereiro. Não é um caso, digamos, único no mundo. Temos exemplos no Brasil, por exemplo, da forma como se adaptaram os aeroportos a uma realidade equivalente à nossa, de um aeroporto que era da cidade para um aeroporto maior fora da cidade, e como é que fica o aeroporto da cidade. Portanto, não é uma experiência que Angola esteja a viver sozinha, portanto, é uma experiência que já outros viveram. Portanto, temos é que ter a capacidade de tomar as decisões corretas e, obviamente, procurarmos as soluções mais adequadas para a nossa realidade. Depois temos, sim, os aeroportos, o aeroporto da Catumbela, que já está certificado. Temos o aeroporto da Huila, o Mucanca, o Velvicha Mirabilis para certificar, e também priorizarmos a melhoria operacional do aeroporto Maria Mambo Café, enquanto não tivermos o novo aeroporto internacional de Cabinda pronto. A certificação tem, sim, na prática, uma função de lançar para os sistemas de informação aeronáuticos o facto de termos mais um aeroporto disponível para tráfego internacional, portanto, regular. Esse é um dado importante que, na prática, permite, então, que os outros operadores também possam estar interessados em fazer regularmente a ligação para esses destinos. Seja na Namib, onde se pretende desenvolver a atividade turística de forma agressiva e promovendo aquele destino como um destino de eleição para o turismo nacional. Temos a província da Huila, temos Bengala também, com o tema associado ao corredor do Lubito. Portanto, nós neste momento, no terminal de carga da Catumbela, temos a Abu Dhabi Ports no Atom, que é o operador do terminal de carga, que na prática vai estar associado ao tema do corredor do Lubito e ao potencial de carga aérea a partir da Catumbela. Portanto, as oportunidades que a certificação trazem são essas, portanto, mais negócio, mais tráfego, mais passageiros e, eventualmente, também carga, e é isso que nós estamos a procurar preconizar. Esta solução também, na prática, obriga a que a Sociedade Gestora de Aeroportos, de facto, se concentre no estabelecimento de novos hubs nacionais. Portanto, nós antigamente vivíamos muito concentrados e à sombra da bananeira do aeroporto 4 de Fevereiro. Hoje, a Sociedade Gestora de Aeroportos tem que procurar fazer crescer outros aeroportos, obrigatoriamente. Portanto, isso é algo que também cria o seu desafio técnico-profissional, mas, obviamente, que com pessoas competentes e comprometidas, pensamos que conseguimos dar a resposta mais efetiva. Naquilo que é muito mais nosso, estamos quase a terminar essa entrevista, Sr. Ministro, era saber, de facto, os investimentos que fazem nos transportes rodoviários, né? Sabendo que o Ministério, há alguns anos, fez um investimento de quase 500 autocarros para a TECO, que é a Companhia do Estado, mas hoje também sentimos que, de facto, já é um grande movimento rodoviário a nível do país, infelizmente com alguns acidentes, embora seja o setor dos transportes, que é multissetorial, como eu disse, que conta também com as obras públicas por causa das estradas. Mas esses investimentos, por que normalmente vêm tantos autocarros, Sr. Ministro, mas já demanda, mas depois não cobrem aquilo que a população precisa? Bom, aí o tema é de facto profundo. Nós estamos nesta altura a preparar a aprovação de um novo modelo
para o transporte urbano coletivo. Achamos que o modelo atual não tem garantido a resposta efetiva àquilo que são as necessidades das populações, ou ciclicamente o que acontece é uma melhoria, mas depois uma degradação em muito curto espaço de tempo. E isso obriga-nos a refletir sobre esta temática e assegurar que então possamos avançar para uma nova solução, um novo modelo, que consiga então dar resposta efetiva a esse tema. A verdade é que nós temos uma situação demográfica em Luanda muito complexa. Nós costumamos dizer que o tema dos transportes coletivos não é um tema de meios, portanto não tem a ver com mais autocarros, menos autocarros, tem a ver com tudo, não é? Tem a ver com tudo, até com a própria organização urbana da cidade, não é? O funcionamento dos centros suburbanos da nossa grande capital, Luanda. Portanto, tudo isso tem implicações na qualidade da mobilidade. E o facto é que nós tivemos um crescimento desordenado da nossa cidade de Luanda. Está uma cidade sobrepovoada, com municípios que têm mais população do que cidades como Paris ou como Lisboa. Municípios, Sim. não é? Não estou a falar de toda a província de Luanda. Portanto, e se olharmos para aquilo que é a dimensão em termos de oferta de mobilidade destas mesmas cidades e para aquilo que é a nossa oferta, claramente que estamos ainda abaixo daquilo que deveríamos estar. Mas depois temos todo o exercício que está a ser feito de melhoria das infraestruturas rodoviárias, da sinalização horizontal e vertical, da organização urbana e também daquilo que é a digitalização dos serviços de transporte. Portanto, há um trabalho aqui conjunto e articulado entre órgãos da administração central e órgãos da administração local para que consigamos ter uma solução melhor para a mobilidade. Mas ainda assim, a oferta de meios rolantes para o serviço público, ele ainda é curto, é pequeno. E nós precisamos de continuar a investir. E dizemos muitas vezes que nós não podemos ter dúvidas que a mobilidade urbana pública ela é equivalente aos outros serviços públicos que nós disponibilizamos aos cidadãos, como a saúde, como a educação, saneamento básico. Portanto, são questões de direito da nossa população e é essa a resposta que nós precisamos de encontrar num diálogo interdepartamental que permita que consigamos equacionar todas estas questões, seja a nível dos órgãos centrais, seja a nível dos órgãos da administração local. Temos aqui um outro tema, como está a chamar, o que é o transporte marítimo, né? Ou o transporte fluvial, se quisermos. Sim. Temos a ligação Soio-Cabinda, né? que tem funcionado, mas por que é que não se tem ao longo da costa, já que falou no início da nossa entrevista, de 1.600 km de costa, por que é que não temos ao longo de toda a costa o transporte marítimo funcional? É uma boa questão. É óbvio que nós priorizamos a nossa atenção em relação particularmente à província de Cabinda. Portanto, nós dissemos que iríamos priorizar sempre o projeto da Cabotagem Norte. O projeto da Cabotagem Norte compreendia várias componentes. Componentes de infraestruturas, portanto, terminais especializados para a cabotagem, e depois também os meios. Portanto, quer os catamarãs, quer os ferries, quer os rorós, para podermos fazer, então, o serviço de cabotagem. Hoje, o projeto de Cabotagem Norte, ou o serviço de transporte marítimo para Cabinda e o Soio, é uma realidade, com volumes extraordinariamente interessantes, com procura crescente, portanto, e que se desenvolve com toda a naturalidade. Temos frequências diárias, semanais, entre Luanda, Soio, Soio, Cabinda e vice-versa.
Portanto, o serviço está a acontecer e tem sido um grande sucesso. A questão que agora se coloca do lado do operador público ainda, ou de domínio público, que ainda está sob nossa esfera, embora estejamos também aí a procurar uma parceria estratégica, nós estamos, nesta altura, com um déficit de meios. Portanto, na prática, a Cecil não tem capacidade hoje para poder responder a esta demanda crescente. Estamos, nesta altura, a fazer estes investimentos incrementais e também cobrir, então, o desenvolvimento da fronteira para a cabotagem centro e sul do nosso país. Temos ainda, eu diria que no Porto do Lobito não teríamos grandes dificuldades de poder desenvolver a atividade de cabotagem. No Porto do Namibe também não, embora não sejam as infraestruturas mais adequadas para esse efeito. Portanto, uma das questões importantes que vai sendo colocada pela Organização Marítima Internacional é a lógica da especialização dos terminais portuários. Né? Portanto, então nós vamos ter mesmo que desenvolver um terminal de cabotagem no Namibe, eventualmente fazer adaptações e investimentos nos terminais ainda sob gestão da empresa portuária do Lobito no Lobito, e obviamente também em Porto Amoim garantir que temos um terminal de cabotagem para o serviço daquela região. Portanto, isso é um trabalho contínuo. Nós vamos continuar a investir. Há atividade de cabotagem que vai acontecendo, mas ela serve outras atividades económicas, como a atividade petrolífera, portanto, que tem uma forte componente de passageiros também, para os FPSOs, para as sondas, etc. Portanto, há uma atividade marítima intensa de passageiros, mas a verdade é que também queremos que o setor privado acorde para o desenvolvimento dessa atividade. Muitos apelos ao setor privado. Isto não pode ser só por iniciativa pública. As oportunidades estão aí, não há impedimento nenhum regulamentar ou legal, portanto as oportunidades estão aí. A verdade é que achamos muitas vezes que o importante é mesmo acreditarmos que o país é aqui e estas oportunidades estão aí e que os negócios são sustentáveis. Muito bem, já quase no fim. Falou que para que haja essa interconexão e todo o setor dos transportes necessitaria de 150 mil milhões de dólares por ano. Angola, para desenvolver mais ou menos a médio prazo, quanto é que acha que necessitaria para que pudesse ter o setor dos transportes minimamente funcional? Nós fizemos esse cálculo no nosso plano diretor. Essa referência indicativa, ela faz parte do nosso plano diretor. Nós precisaríamos de investir entre 2 a 2,5% do PIB todos os anos para garantirmos, então, o encurtamento desse gap. E daria quanto? O que estamos a falar dá volta de entre 2 a 2,5 mil milhões de dólares por ano. Esse deveria ser, digamos, o volume de investimentos anual a ser desenvolvido. Não é projetos novos. É o volume de despesa de investimento anual que nós precisaríamos para os próximos 25 anos. Portanto, nós estamos um bocado longe disso. Não é? E é por isso que é importante debatermos, quer do ponto de vista interno com os nossos parceiros internos, quer do ponto de vista internacional, quer com organizações de desenvolvimento, instituições de desenvolvimento internacionais, debatermos como é que vamos resolver isto. Porque não podemos sobrecarregar a nossa dívida pública para limites de insustentabilidade. Não podemos também sobrecarregar o nosso Orçamento Geral de Estado para um nível de déficit insustentável. Portanto, a estabilidade macroeconómica é um fator crítico de sucesso e de atração dos próprios investidores. Portanto, não há investidor que se mova sem um cenário de estabilidade política, sem um cenário de estabilidade macroeconómica. Portanto, nós não podemos mexer nas variáveis um pouco de forma aleatória. Portanto, elas têm que ser coerentes. E é esse o esforço que todos temos que fazer. E garantirmos que conseguimos abrir o diálogo com estas entidades ao mais alto nível. E podermos dialogar em todos os palcos que se possa dialogar para então atrairmos
exatamente a atenção sobre o nosso país. Isto está a acontecer, felizmente, com várias dinâmicas em vários projetos. Volto a referir, obviamente, que o Corredor do Lubito é um deles, o novo aeroporto internacional de Luanda também, aqui a nossa Zona Franca da Barra do Dante, que está a criar um efeito muito interessante, um projeto da nova geração do setor dos transportes, é o primeiro projeto Greenfield do setor dos transportes, ou seja, na prática é um projeto concebido de nascença aqui e buscando que o setor privado se engajasse. Portanto, é um projeto totalmente novo. Portanto, e temos conseguido que essa atenção exista por parte dos interessados. É óbvio que a decisão ou os tempos de decisão entre decisão pública e decisão privada são outros. Por vezes os privados demoram mais tempo a garantir que as condições estejam criadas para se poder investir. E obviamente que nós temos um tempo limitado, não é? O nosso tempo é limitado, assim como esta entrevista, mas a verdade é que o nosso tempo é limitado, obviamente pelo tempo da legislatura, pelo nosso ciclo político, e daí muitas vezes termos que acelerar por via do investimento público quando é possível. Era exatamente para terminar, e essa é mais pessoal, portanto, o ciclo político, não é? O ciclo político está há 7 anos no setor, de tudo o que falta para completar este ciclo até 2027, como é que gostaria que se chegasse quando se realizassem as próximas eleições do setor de transportes? Para fechar mesmo assim. Bom, claramente que um setor desta natureza é um setor que não tem obras acabadas. Não, quando eu digo obras acabadas é chegarmos ao ponto de dizer que está tudo nada feito. Não, num setor como este que vive em função das forças da economia, da sociedade. Inovação também. Da inovação, das exigências ambientais, dos desafios tecnológicos. Portanto, ele não é um setor de obra acabada. Portanto, isto é um setor de obra continuada. Mas, claramente, eu teria 2 indicadores para, digamos, sair de um setor como este com um espírito de missão cumprida. Claramente, a consolidação das reformas que criamos, portanto, com os entes públicos de regulação, supervisão e fiscalização com muito mais competência e autoridade para aquilo que é o exercício que devem desenvolver, e um segundo que seria claramente os benefícios à economia e às nossas populações serem perfeitamente visíveis. Portanto, visíveis, facilmente aferíveis. Portanto, esse seria o cenário que gostaríamos de ver acontecer em 2027, sendo que quem vier a seguir acho até que irá beneficiar mais do que quem irá sair em breve, porque as portas ficam abertas. Uma das coisas que também gostaríamos de não deixar de referir, e como ontem fizemos questão de dizer até à equipa que connosco trabalha neste setor e outros entes de departamentos ministeriais, é que nós não gostaríamos de voltar para trás. E quando digo voltar para trás, é voltar para um cenário onde de facto estávamos ainda mais longe daquilo que nós podemos atingir. Chegados a um ponto de tanto nos orgulharmos de ter conseguido abrir à aviação internacional o novo aeroporto Dr. António Agostinho Neto, tem que nos assegurar que nós não queremos voltar para trás. Daqui só para cima, só para mais e não para trás. E isso é um esforço coletivo, nos habituarmos a um grau de exigência maior, um grau de qualidade maior, uma entrega diferente por parte de todos nós,
não criticarmos tanto, mas também sermos contribuintes para aquilo que são as melhorias gerais. Muitas vezes, quando chegamos lá fora, achamos que as coisas são muito melhores, mas aqui o nosso próprio comportamento é perfeitamente contrário àquilo que afinal fazemos lá fora. Portanto, a ideia é mesmo acreditarmos no nosso país e acharmos que aqui poderemos ser felizes e prósperos. Muito obrigado. Ministro dos Transportes, Ricardo Viegas de Abreu, nosso convidado hoje para a grande entrevista, falando destes setores que é de grande relevância para o país, principalmente com tudo o que foi dito. Já era uma conversa que daria para mais de 2 horas, se quiséssemos, porque há muito que se diga relativamente ao setor dos transportes, uma vez que estamos aqui integrados na SADEC, foi aqui muitas vezes falado sobre isso, a abertura e sobretudo os investimentos cuja potência maior está exatamente em Angola criar esta hub para que os investimentos transfronteiriços também sejam eficazes e capazes para atingir 1,4 bilhões de cidadãos aqui na parte austral do continente africano. Certamente que a seu tempo voltaremos, porque os investimentos, como se disse, esse é um setor que não é fechado, há muito por se fazer, ainda um dia teremos falado dos comboios de alta velocidade no futuro, mas são outras conversas que vêm depois. Muito obrigado por nos ter acompanhado e até o próximo programa.